Seja bem-vindo ao canal da Paz. Estamos aqui juntos mais uma vez para a nossa reflexão. A palavra de Deus já está aberta, a verdadeira constituição do universo. Que bom, hoje é domingo, primeiro dia da semana, temos nossas ocupações, muitos hoje têm os seus compromissos de ir à missa, ir à igreja, os seus cultos, não é? Nas suas sinagogas, nos seus templos. Que Deus os abençoe a cada um segundo a sua fé. E aproveitando as Olimpíadas, se encaminham para já o seu final, as medalhas de ouro já estão aparecendo aí, muitas medalhas, países se destacando como a China, né? Eu admiro muito os atletas, né? O esforço que eles fazem, a superação. As Olimpíadas é um exemplo, é um reduto de ensino, de aprendizado, de demonstração de heroísmo, de coragem, de abstinência, de controle, de domínio próprio, né, de temperança, porque os atletas em tudo se dominam. E eu queria destacar hoje aqui, aproveitando este clima olímpico, eu queria destacar para você aqui alguns versos de Paulo. Paulo, na sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, e os versos 23 em diante, diz assim: eu tudo faço por causa do Evangelho, tudo. No 24 ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, e ele falava lá de Atenas, ele falava das Olimpíadas de Atenas, o berço olímpico, o berço, o início das competições. Então dizia ele: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de maneira que o alcanceis. Ele disse assim: nas Olimpíadas, aqui nos estádios onde estão ocorrendo as competições, eles correm para alcançar os louros da vitória, mas um só leva a medalha de ouro. E diz no 25: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém é incorruptível. Paulo faz uma analogia entre os atletas olímpicos, né, que correm e fazem um esforço tremendo, se preparam para o evento, para as competições. Então Paulo faz uma analogia do cristão com os atletas olímpicos. Ele diz: aqueles correm para alcançar uma coroa, para alcançar um título, mas apenas um alcança. E aí no verso 25, no verso 26 diz assim: assim corro também eu, diz Paulo. Eu não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E nós, diz ele, corremos para o prêmio da soberana vocação. Correi de tal maneira que o alcanceis. Eles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, diz ele, porém, uma incorruptível, ou seja, uma que nunca se acabará. E neste contexto das Olimpíadas, né, com esta ideia, com estes pensamentos, nós podemos olhar para o final das nossas carreiras, não é? Nós agora, daqui a alguns dias, teremos a maratona, que é a corrida mais cobiçada, mais almejada pelos atletas, a maratona de corrida de fundo, né, de 40 e poucos quilômetros. E sabe, a gente observando os atletas, né, como diz o apóstolo Paulo, o atleta em tudo se domina. No livro do Apocalipse, as cartas apocalípticas, diz para cada período da igreja, o Apocalipse tem um chamamento, o Apocalipse tem um prêmio para os vencedores de cada período da igreja, desde do primeiro século até os nossos dias. Apocalipse 2,10 diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Como que funciona, como é
ser fiel até a morte, e então receberemos a coroa da vida. Ao vencedor, diz o Apocalipse, ao vencedor darei que se assente comigo no trono do meu Pai, junto comigo, diz Jesus Cristo para nós, para você e para mim. E aí tem uma coisa interessantíssima na maratona: os atletas que se prepararam, que fizeram suas dietas especiais, seus exercícios, não é? Enfim, tudo aquilo que envolve a preparação de um atleta para ele enfrentar os melhores corredores do mundo e então alcançar os seus lauréis, não é? A medalha de ouro. Quem será o primeiro a chegar? Eles se preparam para isto de uma forma espetacular, porque diz mesmo Paulo, né, vendo os corredores, os atletas, ele dizia assim: eles em tudo se dominam. Mas tem uma coisa muito importante, significativa para os corredores, os atletas: eles precisam ter reservas para o final da corrida. E Jesus diz aqui no Apocalipse para nós: ao vencedor, aquele que vencer, aquele que for fiel até o fim, até a morte, ou até que Jesus venha, este receberá o galardão, o prêmio da soberana vocação em Jesus Cristo. E como é ser vencedor? Ora, para você vencer, para você chegar no final, porque na medida em que a corrida, na medida em que as competições avançam, seja ela da modalidade que for, os atletas precisam de reserva. E nas corridas nós chamamos isso de sprint final. É aquele atleta que tem uma reserva para o último esforço, para ele vencer todos os seus competidores nos últimos metros, na chegada praticamente. Ele precisa de uma reserva especial. Espiritualmente falando, nós também precisamos de uma reserva. E a reserva é o óleo do Espírito Santo. Eu lembro aqui a parábola das 10 virgens. A vinda de Jesus Cristo para este mundo é comparado a 10 virgens, que é a igreja, representando uma mulher virgem, a igreja pura. E dentre elas, 10 virgens, que 5 simbolizavam virgens prudentes e 5 as virgens nécias. As 5 prudentes tinham óleo de reserva, porque o noivo, Jesus Cristo, que vem a este mundo, demorou um pouco. E as 5 virgens nécias, as imprudentes, que não todas tinham óleo, mas as 5 nécias não tinham óleo de reserva, que é o Espírito Santo. E as 5 virgens prudentes, elas tinham, além do óleo normal, não é, de consumo normal, elas tinham óleo de reserva, para que, se fosse o caso do noivo demorar, elas tinham luz para esperá-lo. Elas disseram assim: dá-nos do óleo de vocês para nós. E elas disseram: não podemos, porque se dermos do nosso óleo, do nosso azeite, que simboliza o Espírito Santo, nós ficaremos sem. E elas saíram para comprar mais azeite. E neste ínterim, neste momento em que elas saíram, o noivo chegou, bateu a porta, e apenas as 5 noivas prudentes foram desposadas e foram levadas pelo noivo para o casamento, para a união de Cristo com a sua igreja, que somos nós. Se você e eu, como atletas de Cristo, nas Olimpíadas da vida, não tivermos o óleo de reserva para o sprint final, nós não seremos vencedores. Cristo, sim, ele correrá conosco e irá até a linha de chegada conosco, mas é preciso que você e eu cooperemos com ele, que você e eu teremos o óleo do Espírito Santo suficiente para vencermos os últimos passos, os últimos metros e alcançarmos a coroa da vida eterna. E o próprio Jesus nos entregará a medalha de ouro, a coroa da justiça. Ele mesmo colocará na nossa fronte o nosso galardão, o nosso laurel, que nós devotaremos a ele, que nós diremos: Senhor, o Senhor Jesus, Senhor, de coração agradecido, nós depomos a nossa coroa aos teus pés, porque os méritos da nossa vitória é sua, lá na cruz do Calvário. Que tal
que você me diz? Você tem óleo de reserva para os últimos metros, para a chegada, para o sprint final, para aquela última força que você vai fazer para alcançarmos a vitória final, a salvação em Jesus Cristo? Se você está vivendo momentos difíceis, quem sabe é possível. Vamos orar para que Deus te dê forças, para que você busque, para que Deus lhe conceda. Quando nós buscarmos e buscarmos a Deus de todo o nosso coração, então Ele nos atenderá, Ele nos perdoará e Ele nos justificará. E assim teremos garantida a vitória da salvação em Jesus Cristo. Oremos. Incline a sua fronte, se puder. Feche os seus olhos e oremos. Bom Deus, estamos chegando no final da linha. Estamos chegando no final, já podemos ver a fita de chegada, o local de chegada. E podemos ver os anjos nos aplaudindo, porque todos os atletas de Cristo alcançarão a vitória e receberão uma coroa, não uma coroa, uma medalha corruptível, mas uma coroa incorruptível, uma coroa eterna, a qual levaremos pela eternidade afora, juntamente com todos os anjos, todos os salvos e Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É em nome dele que oramos, para que nos dê força, nos dê o óleo de reserva para o final desta corrida, em nome e pelo poder de Jesus, agradecidos, rogando a presença do Espírito Santo, oramos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Fique com Deus. Amo vocês. Feliz domingo. Tchau, tchau.